Pessoal, mais uma vez, o Caio Coppola, comentarista da CNN, do programa O Grande Debate, detonou e destruiu as narrativas do José Eduardo Cardoso, o famoso Cardozão, que foi advogado da Dilma. E durante o programa eles estavam falando sobre os atentados de 8 de janeiro. Então o Caio Coppola conseguiu destruir toda a argumentação do petista fanático, defensor do Lula, da Dilma, advogado da Dilma durante o impeachment, que tentava colocar uma narrativa dizendo que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. E o Caio Coppola, com a sua inteligência, com a sua didática, conseguiu destruir completamente a narrativa do Cardozão. É isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje, mas antes disso eu te peço para que você ajude aqui o meu canal a crescer, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, deixando um comentário aí, pequeno que seja, pois isso ajuda muito a fazer com que o YouTube entregue este vídeo para mais pessoas. Se você é antipetista, se você é contra o governo do Lula, contra o governo do PT, ajude o meu canal a crescer, pois esse canal tem o objetivo de mostrar unicamente a hipocrisia e a bandalheira que é praticada no governo Lula e nos governos do PT. Então, pessoal, vamos lá para o vídeo, então. Vamos dar uma olhada como é que foi o grande debate, o que aconteceu ali entre o Caio Coppola e o Cardozão. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate. Comigo, Basília Rodrigues, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Muito boa noite aos senhores. A Procuradoria-Geral da República apontou que há relação direta entre o suposto plano de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A informação foi revelada inicialmente pelo portal UOL e confirmada pela CNN com fontes da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e da própria PGR. A manifestação assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reforça um entendimento que já estava consolidado dentro da PF. Para Gonet, a atuação da organização criminosa investigada foi essencial para a eclosão dos atos depredatórios nas sedes dos três poderes em Brasília. O parecer da PGR foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, em razão de um pedido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para revogar medidas cautelares impostas contra ele, entre elas a proibição de contato com Bolsonaro. A PF deve concluir o relatório sobre a tentativa de golpe de Estado depois do segundo turno das eleições. Depois, caberá à PGR oferecer denúncia, pedir novas diligências ou requerer o arquivamento. Agora a gente vai ao debate, começando hoje pelo Cardoso. Bom, então o que aconteceu aí é que o Procurador-Geral da República, aí, o Gonet, né, ele está querendo transformar o vandalismo que houve em 8 de janeiro, né, os atos de vandalismo aí de algumas pessoas, né, uma quantidade de pessoas ali que invadiu o Palácio do Planalto, ali, a esplanada dos três poderes, né, e depredou, quebrou coisas e tal, estão querendo transformar esses atos de vandalismo em uma tentativa de golpe, o que é uma falácia danada, mas nós vamos ver aí. O vínculo de golpe e os atos do 8 de janeiro enfraquece aquele projeto de anistia que prevê o perdão das pessoas condenadas pelos atos desta fatídica data? Olá, Basília. Olá, Caio. É evidente que enfraquece e mostra a nu aquilo que muitos não queriam acreditar ou fazer com que os outros não acreditassem. Em primeiro lugar, que houve uma tentativa de golpe. Isso é inegável, claramente provado pela Polícia Federal e agora reconhecido pelo Ministério Público, que todos nós entendemos que são entes idôneos, órgãos idôneos, não é? Polícia Federal. Todo petista parte do princípio de que você contar uma mentira
repetidas e repetidas e repetidas vezes, vai transformá-la numa verdade. Por isso que eles ficam repetindo sempre isso daí, né? Que houve uma tentativa de golpe, assim como eles repetiram durante anos que o impeachment da Dilma foi golpe, e continuam repetindo até agora, na tentativa de transformar uma mentira numa verdade. Eu tenho altíssima confiança e o Ministério Público, comandado pelo Dr. Paulo Gonet, também merece nosso máximo respeito. Ambos constatam, primeiro, a tentativa de golpe de Estado e, segundo, constatam que a mesma organização criminosa que tentava articular esse golpe de Estado e foi mal sucedida é responsável direta pelos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Aliás, essa era uma conexão tão clara, tão óbvia pelas evidências, que me parecia difícil fosse contestada. Falei isso desde o primeiro dia que aqui debatemos esse tema. E agora parece que está tudo provado. Vamos aguardar, ao final, o relatório da Polícia Federal, que prudentemente deve apresentá-lo depois das eleições, para que não seja acusado este relatório de nenhuma situação de favorecimento político a quem quer que seja, que se fechem as urnas e aí então se divulguem os resultados. Mas o próprio Ministério Público já confirma esta situação, ou seja, aquilo que os fatos demonstravam, que as evidências indicavam, ou seja, houve tentativa de golpe de Estado. Os próprios depoimentos revelados, inclusive em delação premiada pelos assessores de Jair Bolsonaro, mostram muito claramente que essa situação, esse comportamento. Aí vai se dizer, não, mas não é um golpe, isso não foi uma... Não, é claro, o fato de ser um golpe atabalhoado, patético, mal ajambrado e coordenado por pessoas que não têm lá grandes luzes na articulação golpista, não desmerece a iniciativa na sua qualificação. Ou seja, a qualificação é de golpe. Tentou-se um golpe, tentou-se falar com os ministros militares para fazerem a intervenção, organizaram-se aqueles acampamentos nas portas dos quartéis para fazer com que os militares fizessem esta ação e pegaram muitas vezes pessoas inocentes e outros não tão inocentes para fazer aquela baderna do dia 8 de janeiro, justamente para buscar uma criação de clima de caos e ter intervenção militar, que não aconteceu porque não havia o menor respaldo da população para situações desse tipo. Claro, então isso ficou evidente, a meu ver, desde os primeiros dias, sempre falei isso, e vamos aguardar as apurações, isso vai ser provado. E tudo indica que está aí provado. Com o aval da Polícia Federal, repito, um órgão altamente técnico especializado, que eu respeito profundamente, e o Ministério Público Federal, comandado por uma pessoa também rigorosamente séria, correta, um grande jurista, o professor Paulo Gonet. Então, a situação é de uma clareza total. Falar-se de anistia desta situação, francamente, pessoas tentam dar um golpe de Estado, articulam um golpe, formam uma organização criminosa, fazem o que fazem no dia 8, e eu vou anistiar isto. A anistia teria uma dimensão péssima para o futuro da sociedade brasileira. Quer dizer, olha, podem tentar derrubar as instituições, podem rasgar a Constituição, que nada acontece nesse país. Não. Democracia tem que ser respeitada e se fazer respeitar. A anistia, neste caso, seria pura e simplesmente pisotear sobre a Constituição brasileira e fechar os olhos àquela barbaridade que se tentou fazer no Brasil no último período daquele ano. Zé Cardozão, mas e a anistia que foi dada ao presidente Lula, que foi julgado aí em 3 instâncias, condenado várias vezes por vários juízes, teve a condenação confirmada pelo STF por várias vezes e, de repente, anistiaram o homem e reconduziram-no à presidência da República. Isso aí você não fala, né? Coppola, diante daquele quebra-quebra, boa parte das pessoas, né, observadores aí da política, concorda que houve depredação, vandalismo, mas nem todo mundo acha que houve golpe, que houve tentativa de golpe, mas agora a Procuradoria-Geral da República opinou neste caso, vendo aí um vínculo de golpe e os atos do 8 de janeiro. Na sua avaliação, este entendimento da PGR enfraquece a tramitação e eventual aprovação do projeto que perdoa as pessoas condenadas pelo 8 de janeiro? Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, primeiramente, queria fazer minhas as palavras do doutor Zé Eduardo sobre as corporações aqui envolvidas, né? Então, a Polícia Federal, também a Procuradoria-Geral da República, e só lembrar aí ao nosso telespectador que essas instituições também atestaram, né, que o agora presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assim como uma série de quadros do Partido dos Trabalhadores, cometeram crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, crime que foi inclusive atestado e confirmado pela Justiça Federal, pelos tribunais federais, pelo Superior Tribunal de Justiça, para depois ter ação
penal anulada por questão processual no STF, o que fez prescrever, né, os crimes supostamente cometidos pelo senhor Lula, e assim ele pôde concorrer à presidência da República. Então, o mesmo órgão ilibado, talvez seja opinião, imagino que seja a opinião do Zé, que cometeu erros e excessos e equívocos naquela ocasião, pode estar cometendo nesse também, independentemente de, do ponto de vista institucional, ser um órgão admirável e elogiável. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos falar especificamente desse Procurador-Geral da República, que foi escolhido fora da lista tríplice e é objeto de uma denúncia da Transparência Internacional do suposto judiciário de coalizão, que seria aí um conluio entre Poder Executivo e Poder Judiciário na nomeação, né, de certos cargos, que garantiria aí sentenças, decisões mais simpáticas ao governo de turno. E por que ele é pivô dessa denúncia? Porque esse é um procurador que, inclusive, votou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro em mais de uma ocasião, em votações divergentes. Ato contínuo foi alçado ao posto máximo do Ministério Público. Apenas é o famoso esquema Supremo PT, a coligação Supremo PT. Relatando os fatos e a denúncia feita pela Transparência Internacional. Quando a gente pega aqui a matéria da CNN, endereçando o ponto que a Basília trouxe, né, é um quebra-quebra ou é uma tentativa de golpe? A matéria da CNN diz o seguinte, que a PGR identificou uma relação direta entre um suposto plano de golpe e os atos de 8 de janeiro. Por que a palavra plano é importante? Porque plano, no âmbito jurídico, se refere a atos preparatórios. E os tipos penais de tentativa de golpe e tentativa violenta de abolição do Estado de Direito, eles só se concretizam, eles só se materializam na sua execução. Ou seja, teoricamente, planejar um golpe nem seria crime. E eu quero deixar claro que eu acho que não houve planejamento, não houve atos preparatórios. O que houve, nós sabemos disso. São reiteradas reclamações do presidente da República a respeito do processo eleitoral, que nós sabemos foi eivado aí de censura e outras violações a direito, mas não vamos entrar nesse caso agora. E nós sabemos também, né, pelos depoimentos, que houve consultas a autoridades militares sobre a legalidade de atos de garantia da lei e da ordem e de defesa, inclusive com notas apócrifas. Nada disso foi levado a cabo. Então, respondendo à sua pergunta, Basília, esses dois tipos penais pelos quais o presidente está sendo investigado, eles dependem de violência para se materializarem. E a violência pode ser, obviamente, a coação pela força física ou a coação moral de alguém. Então, a não ser que se prove que alguém foi forçado a agir em desobediência à lei, em desacordo com a sua própria vontade e que houve emprego de violência, não dá para traçar esse elo e considerar que um bando de manifestantes insatisfeitos, sem qualquer apoio institucional, que ocupa por algumas horas um prédio público e destrói patrimônio, que eles estavam tentando dar um golpe de Estado e que isso fazia parte aí de um grande esquema, isso não faz o menor sentido, porque, enfim, o desenrolar dos atos mostra que não havia nada preparado nesse sentido e, pelo contrário, né, não havia qualquer apoio entre militares, entre instituições, na imprensa, e o próprio presidente estava hospitalizado fora do país, sem falar com seus apoiadores há semanas e repudiou o ato horas depois dele acontecer. Então, rapidamente, você acha que esse entendimento da PGR não prejudica ou prejudica a aprovação do PL da anistia? Eu acredito que não, porque isso já era um erro judiciário anunciado. Todos já imaginavam que isso ia acontecer, Basília. Perfeito. Vamos nessa. Olha só, segunda pergunta. Essa conclusão da PGR, Cardoso, pode acelerar, então, a extradição dos foragidos do 8 de janeiro que estão na Argentina? Desde o início do ano, tem um número que aponta para 180, 200 pessoas investigadas ou condenadas pelo 8 de janeiro que, fugiram do Brasil. Entre os países que eles teriam utilizado como destino estão Argentina, tem Uruguai, Paraguai, há até o caso de pelo menos uma pessoa que teria ido para a Europa. Mais recentemente, o ministro Alexandre de Moraes concretizou um pedido de extradição ao governo argentino de foragidos pela data do 8 de janeiro. Na sua avaliação, o entendimento da PGR corrobora esse pedido do Moraes? Bom, primeiro, antes de responder, Basília, algumas observações. Em primeiro lugar, um desagravo meu à figura do Dr. Paulo Gonet.
O Paulo Gonet é uma pessoa que, inclusive, não tem os mesmos pensamentos que eu tenho sobre a vida política e jurídica, mas é um homem sério, é um homem correto. Eu não posso dizer que sério é aquele que pensa como eu e não sério é aquele que de mim diverge. Paulo Gonet nem sempre pensa como eu penso. Discordo dele, como já discordei muitas vezes, mas é uma pessoa séria que merece o nosso respeito. Fica aqui frisado o meu desagravo ao Procurador-Geral da República. Em segundo lugar, eu também achei curiosa a colocação de que Jair Bolsonaro consultou os militares sobre a legalidade do golpe. Eu não sabia que as Forças Armadas eram um órgão consultor jurídico, eu desconhecia, talvez tenha se concebido essa visão no governo Jair Bolsonaro. Ele tem a Advocacia Geral da União para consultar questões jurídicas, verificar se era legal ou não a intervenção, mas não tem o menor sentido imaginar-se que Jair Bolsonaro consultou os comandantes militares para discutir se era legal ou não a intervenção deles, né? Isso é uma coisa que, evidentemente, foge de qualquer apreciação possível dentro da institucionalidade brasileira. O que se tentou fazer ali, ele tentou convencer que realmente eles tinham que intervir e foi mal. Segundo os depoimentos do próprio assessor de Jair Bolsonaro, do ajudante de ordens, que disse, não, olha, o único que não concordou, foi o que concordou com essa tentativa era o da Marinha, o Exército e a Aeronáutica não concordaram. Está aprovado até por todos os depoimentos, difícil dizer que isso não aconteceu. Terceiro lugar, às vezes as instituições que merecem todo o respeito têm pessoas que delas se desviam. E quando a gente percebe que elas se desviam, alguém tem que corrigir isto. Quem corrige? O Judiciário. E quem no final corrige tudo? O órgão superior do Judiciário. Se tem pessoas na Polícia Federal e no Ministério Público que transgrediram e agiram de forma a conspurcar a atuação dessas entidades, evidentemente tem que ser apreciado sua conduta e seus atos nulos. Foi o que aconteceu na Lava Jato. Ou seja, um juiz, membros do Ministério Público, que a sociedade os tinha acima do bem e do mal, junto com a atuação de setores da Polícia Federal, atuaram e agiram de forma absolutamente parcial, que ensejou que o Judiciário colocasse as coisas em ordem. Pois é, Cardozão, mas e o Alexandre de Moraes não está agindo de maneira parcial? E o Toffoli não está agindo de maneira parcial? E o Luiz Barroso não está agindo de forma parcial, dizendo perdeu o Mané, derrotamos os bolsonaristas. Que é isso, Barroso? Para de mentir, cara. Que vergonha, hein? Claro. Veja, nesse caso vai haver, mas nem houve processo ainda. Nem houve processo. É evidente que os acusados vão poder fazer direito, exercer de defesa, contraditório. E quem sabe no final eles provem a sua inocência e o Supremo Tribunal Federal tão atacado, ou a própria Procuradoria-Geral da República tão atacada, digo, não, realmente é caso de inocência. Mas quem dá a última palavra ainda continua sendo o Judiciário no Estado de Direito. É que ainda não foi chamado a decidir. Claro, neste momento as evidências demonstram a Polícia Federal um órgão sério e eu não vejo nenhuma razão para acusar delegados de terem agido mal, o doutor Paulo Gonet ter agido mal, acham que houve uma tentativa de golpe e acham que efetivamente houve uma relação entre essa tentativa de golpe e os atos de 8 de janeiro. É isso que está posto. O Judiciário, quando se houver denúncia da Procuradoria-Geral da República, irá se pronunciar ao final. Aguardemos, mas nesse momento não há por que dizer que essas pessoas, só porque não pensam como a gente gostaria que pensassem, são não sérias. Se tem uma coisa que petista é mestre, é em usar 2 pesos e 2 medidas, né? Para um caso funciona de um jeito, para outro já funciona de outro completamente. Para uma pessoa uma coisa é crime, para outra, de outra ideologia, não é crime. Se for da ideologia deles, nunca é crime. Se for dos outros, sempre é crime. Ô Paula, você já disse aí que acha que esse entendimento não vai prejudicar o PL da anistia. Na sua avaliação, em outra mão, pode acelerar, então, a extradição dos foragidos pelo 8 de janeiro, como estes que foram para a Argentina? Olha, Basília, cada vez mais a Corte Máxima do Brasil perde credibilidade no âmbito internacional. Nós tivemos aqui recentemente o episódio do New York Times questionando se o Supremo era uma garantia ou uma ameaça à democracia, concluindo que poderia ser os 2 casos concomitantemente. Nós temos a imprensa denunciando que o Supremo Tribunal Federal patrocina a censura prévia, vedada pela Constituição. Nós temos, por exemplo, áudios vazados pela imprensa brasileira do ajudante de ordens ao qual se referiu meu estimado debatedor, falando que ele foi coagido a corroborar narrativas pré-estabelecidas dos investigadores. Nós temos matéria exclusiva da CNN mostrando que eram feitos pedidos em desacordo com o Marco Civil da Internet sem a respectiva ordem judicial.
Nós temos a PGR, já que o doutor Eduardo falou aí da parcialidade do juízo, falando que não há no processo, não há na história jurídica brasileira exemplo maior de quebra de neutralidade e imparcialidade do juízo do que o inquérito das fake news, por extensão, o inquérito das milícias digitais e todos os seus desdobramentos, em que o mesmo magistrado exerce os papéis de vítima, investigador, perito de relatório, caso se confirmem aí os episódios relatados no Vaza Toga, e juiz. Também, da mesma forma, a existência de sanções ou de medidas cautelares, para ser mais preciso, que não constam da lei, incluindo aí as sanções de mordaça, da retirada de perfis inteiros, a dificuldade de acesso aos advogados, o estabelecimento de sanções a terceiros, de multas exorbitantes, inclusive aí, ao arrepio não só da lei, mas contrariando aí o melhor entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, tudo isso faz parte desses processos. Sem falar aí nas condenações a 10, 15, 17 anos de pessoas por crime multitudinário, sem individualizar a conduta, na contramão de depoimento de autoridades que falavam que aquelas pessoas não estavam envolvidas, inclusive em depredação. Então o que está acontecendo as pessoas ligadas ao ex-presidente que eventualmente se envolveram em atos de vandalismo estão sendo julgadas por tentativa de golpe de Estado ou tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. E a esquerda, que tem aí uma biografia repleta de invasão, de ocupação de prédios públicos, de atear fogo, de destruir coisas que não lhe pertencem, aí é uma expressão política e nada acontece. Então, da mesma forma que o doutor Zé Eduardo aponta que eventuais excessos foram corrigidos em outros processos, a tendência é que todas essas nulidades semeadas, especialmente pelo ministro relator, no curso desse processo, venham anular isso e, nesse caso, diante das prisões, enfim, e de toda a perseguição judicial, podem inclusive ensejar não apenas anistia, viu, Basília, mas também indenização a esses manifestantes que estão sendo tratados como inimigos da democracia, o que não é o caso. O futuro dirá, né? Bom, pessoal, vocês viram aí, o Coppola destruiu toda a argumentação, toda a narrativa falaciosa aí do Cardozão, Ele tentou emplacar aquela narrativa do golpe, que já é conhecido, eles adoram falar em golpe, Foi o golpe da Dilma, do impeachment da Dilma, eles ficaram repetindo isso constantemente, continuam repetindo, e qualquer coisa que acontece que é contra eles é golpe. E aí eles tentaram implementar essa narrativa do golpe também agora nos atos de 8 de janeiro. E o tal do Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, aí considerou como fazendo parte da tentativa, dos planos de golpe, os atentados e o vandalismo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não cola mais. A população já está cansada de tanta narrativa falaciosa. Não adianta mais, não convence, não cola mais esse tipo de argumentação descolada da realidade. Eles acham que contando a mesma mentira repetidas e repetidas e repetidas vezes, as pessoas vão terminar acreditando. Mas não vão. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão, mesmo ele tendo sido descondenado pelo STF e reconduzido à presidência da República. Você vê que o Lula não tem mais prestígio internacional nenhum. Os presidentes dos outros países já perceberam que o Lula é um engodo, é uma enganação, é uma mentira, E o próprio New York Times, está demonstrando, e fez uma reportagem grande falando todas as irregularidades que existem nesse processo aí das fake news, onde houve também essa perseguição aí ao Twitter, essa briga entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, Então foi tudo denunciado, está sendo denunciado no Congresso americano. Então está todo mundo já sabendo o que está acontecendo no país, o que está acontecendo aqui no Brasil. Então eles não enganam mais, é isso que está pegando. Eles estão muita raiva porque eles estão vendo que eles não enganam mais ninguém. Aqui em São Paulo, graças a Deus, o PT praticamente está sendo extirpado em toda a grande São Paulo.
aqui em volta de São Paulo, né, tem a região metropolitana, onde existem várias cidades, né, e o PT só conseguiu ir para o segundo turno em 2 cidades. O PT, que era fortíssimo aqui na região, só conseguiu ir para o segundo turno em 2 cidades. Aqui em São Paulo o Boulos foi, mas o Boulos não é PT, o Boulos é PSOL. Também de extrema esquerda, assim como o PT também é extrema esquerda. Mas a probabilidade é que o Boulos perca. Somente um milagre coloca o Boulos aí na Prefeitura de São Paulo. E em volta também. Então só tem 2 cidades, existe uma boa chance de que o PT não ganhe em lugar nenhum aqui e aí fique sem nenhum prefeito aqui na região do PT. Seria muito bom. Seria também uma demonstração para 2026 de que o PT está perdendo força, de que o Lula está perdendo força, e isso colabora para o futuro do Brasil. É muito importante que a esquerda perca força, porque onde eles colocam a mão é só destruição. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ajuda o meu canal aí, deixando um comentário, compartilhando o vídeo, pois assim o YouTube entende que este vídeo é bom e que pode ser mostrado para outras pessoas também, beleza? Se você é contra o PT, se você é contra o Lula, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um abraço e tudo de bom!